Bom dia mais uma vez a todos que estão chegando. Hoje nossa aula será de correção. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício referente ao assunto de ampliação vocabular da aula da terça-feira. Então hoje a gente vai utilizar, nesse primeiro momento, o livro de atividades, mas também a gente tem atividades no livro didático. Mas o foco agora é livro de atividades, página 33. Tá todo mundo com o livro aí, na página 33? Usem o chat para se comunicar. Liga o microfone. Vamos lá. Nossa primeira pergunta, nossa primeira questão é sobre a tabela periódica. Lê a notícia a seguir e faça o que se pede. Tabela periódica por 150 anos. Aí nós temos aí a primeira questão. Embora a notícia tenha sido elaborada predominantemente em linguagem formal, ao longo do texto o autor utiliza uma expressão coloquial, na qual coloquial mais próxima da oralidade. Assinale a alternativa que apresenta essa passagem. Então, essa questão que é o quê, pessoal? A gente sabe que, como ela faz parte de uma notícia, né? Lá no início a gente tem ler a notícia a seguir, e pelo tema que ela aborda, né? Tabela periódica faz 150 anos, então a gente tem uma linguagem formal durante o texto. Porém, aí o autor, intencionalmente ou não, deu uma escorregada e trouxe uma expressão coloquial, ou seja, uma expressão não formal que se aproxima com a fala, com a oralidade, quando a gente está se comunicando. Qual foi essa alternativa? Eu marquei o terceiro parêntese, só que eu fiquei em dúvida entre o terceiro e o quarto. Uma espécie de ancestral mística da química. Uhum. Eu também marquei o mesmo que sou. Por quê? Vamos ler esse parágrafo. Àquela altura, a alquimia, uma espécie de ancestral química, mística da química, já havia ficado para trás, e o conhecimento científico se acumulava rapidamente. Agora eu acho que é o último. Quando a gente está se comunicando, é comum a gente falar qual? De maneira oral. Ah, aquilo ali já ficou para trás. Ninguém usa mais isso. Quem usa SMS? O SMS é uma maneira de comunicação que já ficou para trás. Que eu quero falar o quê? Ficou no Passado. passado, isso mesmo. E eu poderia falar, ficou no passado, que seria uma maneira formal, né? Mas aí as pessoas utilizam essa expressão, ficou para trás. Então, a gente tem aí, aqui traz a expressão coloquial já havia ficado para trás. Ok, pessoal? Essas outras todas, elas estão com marcas formais. Ok. Era só fazer uma análise, porque se a gente pegasse o recorte, poderia não entender, né? Mas aí a gente analisando o parágrafo em si, a gente consegue perceber. Vamos ver aqui. Bom dia, quem está chegando. Vamos à segunda. Reler a passagem do texto. Aí nós temos aí o primeiro parágrafo. A respeito dessa passagem, responda: qual é a função do trecho professor da Universidade de São Petersburgo? Eu coloquei caracterizar o substantivo. Caracterizar o substantivo, boa. Boa. Mas aí a gente está falando em termos técnicos. Você trouxe uma resposta técnica. Eu quero saber no texto, a gente saber o químico russo Dmitry Medvedev, professor da Falar quem universidade. apresentou? Isso. Ele traz essa função. Ele traz uma informação específica a respeito de quem é essa pessoa, não é isso? Entenderam? Sim. Cadê o professor? Oi? Ah, desculpa, professor.
A gente tá na segunda questão, o pessoal que chegou agora. Podem colocar assim, ou se qualquer outra maneira que também expressa essa mesma. Vamos aí para a letra A. Essa é a letra A. Deixa eu colocar um Azinho aqui, para não confundir a cabecinha de vocês. Vamos para a letra B. Explique com suas palavras o significado da expressão um dos maiores ícones da ciência moderna. Uma pessoa muito importante da ciência. Eu coloquei quase isso. Eu coloquei uma pessoa que entende muito a ciência. Que ícone é esse que a gente tá falando aí? Não é uma pessoa. A tabela periódica, né? Isso. Um dos maiores ícones da ciência moderna. A gente quer expressar o quê? A importância, ok? A importância da tabela para a ciência. Expresso pela palavra ícone, ok? Vamos à letra C. Dúvidas em relação, pessoal, às outras? Não. Não. Registre o significado Não. das seguintes palavras. Olha aí, mais uma questão de significado de palavras. Essas questões são muito importantes para a gente adquirir vocabulário. Ancestral. Próprio dos antepassados, muito antigo. Coloquei isso também. Isso, Eu pesquisei no perfeito. dicionário. Perfeito, muito bom. Eu não vou escrever, não, vou escutar só oralmente. Se alguém colocou alguma coisa muito diferente, aí você ou manda no chat, ou você liga o microfone e fala, ok? Vamos ver. A segunda, catalogar. Elaborar notícias. Não notícias em específico. Eu coloquei organizar, colocar em ordem. Isso, tem mais a ver. Organizar, colocar em ordem, porque quando a gente cataloga, a gente meio que classifica as coisas, organiza elas. Então a gente vai organizar ela por elemento, por matéria, por inicial, por várias coisas. Meio que as palavras são catalogadas em um dicionário pela inicial. Um exemplo prático da língua portuguesa. Entusiasta. Pessoa que se exprime com entusiasmo. Mas Eu o que coloquei seria entusiasmo? que se anima, otimista. Se animar, ser otimista, ser dedicado, isso causa o entusiasmo, ok? Ser um entusiasta. Tá ok, isso é correto. E os demais, pessoal, se manifestem no chat, pelo menos. A minha tá a mesma coisa que as meninas estão dizendo. Vão dizendo assim, a minha também, pra eu saber. Senão eu digo assim, tá calado, estão tudo errado aí. Estão com preguiça de corrigir. Oh. Terceira questão. Reescreva as frases transformando os verbos destacados em substantivos. Essa daí a gente já fez em um outro exercício, um pouquinho mais atrás. E a gente só vai reutilizar desse conhecimento. O Ministério da Saúde renovou a frota de ambulâncias. O Ministério da Saúde fez a renovação. Então vejam que a gente pega o verbo renovar, né? E tira ele e coloca o verbo fazer como ação, como agente da ação. Na letra A, o governo federal aplicou. O governo federal fez uma aplicação. Também coloquei a mesma coisa. Fez uma Eu não, a também. gente coloca fez a aplicação. Para ficar mais direto, ok? Na letra B, o governo federal ampliou. O Fez a professor ampliação. fez a ampliação. Isso mesmo. Pode falar. No primeiro. Aí como ficaria? O governo federal fez Fez a a aplicação de uma quantia maior na área da saúde. Ah, tá. E na Na- B fez a ampliação. Fez a ampliação da verba destinada à área da saúde. Tá. Com a nova regra, o SUS reforçou
Fez o reforço. Fez um reforço. Não, a gente tem que ver outro verbo. Fez o... Algo que exprima... Como é que eu posso dizer sem falar o verbo? Essa ação. Meio que isso que ele está fazendo. Está reforçando. Aumentou. Quase. Começa com P. Começa com pro. Promo... Vai. Promoveu. Promoveu. Isso. Promoveu o reforço. Entenderam? Entendi. Ele Mas reforçou eles, ele promoveu, ele fez essa promoção de reforço às unidades de atendimento móvel. Vocês acharam que todas iam ser feitas, né? Eu botei. Eu também. Eu mudei as últimas. Até o final do ano, o SUS atenderá. Essa daí tá Irá fácil. atender. Irá atender, ok. A gente também tem outra opção. Fará um atendimento. Fará. Irá. Fará. Dará. Ok. Dará atendimento, fará atendimento. Letra E. Com verbo arrecadado, o SUS assistiu. Deu assistência. Isso mesmo, correto. Eu já ia falar uma palavra derivada. Esse daí eu errei. Eu também. Aí a gente tem um assistiu com assistência, né? O professor, esse quarto eu não consegui fazer, não. Ok, vamos desenrolar ele agora. Substitua os verbos por substantivos equivalentes, como no exemplo. Comprar ambulâncias, a compra de ambulâncias. Manter o atendimento. O atendimento mantido. Não. A permanência do atendimento. Isso, permanência. O quê? Permanência. Eu acho que eu errei esse todinho. Mas teve um que eu fiquei em dúvida desse também. B. Garantir o atendimento. A garantia do atendimento. Isso mesmo. A garantia do atendimento. Letra C. Gastar com frota de ambulância. De ambulâncias. Eu coloquei Eu botei. gasto. Isso O gasto com a frota de ambulância. Isso mesmo. O gasto com a frota de ambulâncias. Pelo menos um eu acertei. Letra D. Propor uma emenda à Constituição. A proposta de uma emenda. Isso mesmo. A proposta de emenda. E a letra E. Investir na área da saúde. Um investimento na área da saúde. Coloca isso também. Correto. E a letra F é orçar as despesas. Orçamento das despesas. O orçamento. Falta só o artigo. O orçamento das despesas, isso mesmo. Mas eu não tinha feito, não. Uhum. Aí nós só fizemos até essa parte, não foi? E agora a gente vai para o livro didático. Qual página, professor? Que foi muitas, né? Foi. Vamos começar lá do início. Deixa eu só olhar aqui nas minhas anotações, pela qual nós vamos começar. Livro didático, página 12, é onde nós temos apenas a leitura. Ô, professor, se der tempo hoje, a gente faz a correção da página 23. 23 é a do manifesto, não é isso? Uhum. E pelo planejamento, eu deixei para amanhã, para a gente não fazer correndo essas questões. Entendi. Colocação pronominal. Então, a gente tem aí todo mundo na página 12, né? 12 e 13 para a leitura desse texto.
E aí a gente vai para a página 14. Deixa eu só limpar esse quadro branco aqui, colocar outras informações para quem está vendo a gravação não ficar. O que é que tá O acontecendo? senhor só mandou o 10º quesito. Foi, mas foi isso mesmo. Quem está assistindo a gravação agora, peguem o livro didático. Tá? Se eu encontrar a minha seta, achei. Nós vamos para a página 14. Só foi a questão 10, né? Isso mesmo, questão 10. Segundo o cronista, caso alguém tomasse a iniciativa de fundar uma sociedade protetora dos animais no Rio de Janeiro no século XIX, enfrentaria diversas reações negativas. Relacione o fragmento às suas respectivas explicações. Letra A. Interesse por um burro, naturalmente são primos. Vocês acham que... Demonstra sarcasmo e ironia. Coloquei isso também. Eu também. Isso mesmo. Na letra B. É mais uma maneira de chamar a atenção para si. Há de ver que quer ser vereador da Câmara. Está se fazendo conhecido. Classifica a iniciativa como enganadora. Também. Logro. Coloquei isso não. Tem certeza que essa... Eu coloquei desqualifica a iniciativa, duvidando de suas reais intenções. Sim, eu coloquei essa, desqualifica. Eu pensei que ela tinha falado desqualifica. Isso mesmo. Corrija aí, Gigi. Essa em si desqualifica a iniciativa, né, de querer iniciar e duvida das reais intenções. Se realmente quer proteger os animais ou se só quer se promover para futuramente ser vereador. E por último, né, a letra C é a que ele fala um charlatão, e aí a gente pode classificar como uma iniciativa enganosa. O que é logro, professor? Agora. Tan, 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 tan. Obrigado, tecnologia. Lucro. Tem a ver com lucro, proveito. Prática de má fé. Ok? Aí nós vamos para a página 16 agora. Esse exercício foi fácil, não foi? 15 Eu foi. falei para vocês. Eu escolho ao dedo as questões para vocês. Então, amorzinho. 15. Analise as fases extraídas da entrevista. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. Da entrevista com Humberto Treze e identifique a ocorrência da próclise ou de ênclise conforme a colocação do pronome destacado. Aí nós temos aí a letra A. A cobertura que mais me impactou. Vocês acham que é o quê? Próclise ou ênclise? Próclise. Próclise vem antes ou depois? Antes. Antes. Ênclise? Depois. E quando vem no meio? Mesóclise. Isso mesmo. Uhum. Esse caso aí, ele é próclise. Vejam que eles vêm antes do verbo impactou. Então, é por isso que eu botei próclise. Okay. E a letra B. Felizmente me recuperei. Próclise. Não vem antes do verbo? Vem também antes do verbo. Esse Mas felizmente é porque aí não... tem a vírgula. Então. Mas mesmo assim, o me recuperei ainda vem antes... O me vem antes do recuperei. Então vai ser o quê? Próclise. Próclise também? Sim. Ô, professor, mas próclise... Eita, aqui. Esse não Próclise? é. Isso daí. Ele não tem que... Ele não pode... Não pode vir no início. Não, ele não pode vir... Como é? Antes da... Ou depois da vírgula, não, né? Pode sim. Oxi. Pra mim, ele não podia vir depois da vírgula, encontrar não. aqui. Aí se tornaria ênclise. Errei essa. Deixa eu ver aqui
Você confundiu com a questão do advérbio, como tem aí o felizmente, né? O que seria, verdade. o que seria a maneira correta? O advérbio deixa de ser fator de próclise quando está isolado por pausa, vírgula na escrita. Nesse caso, usa a ênclise. Então, deixa eu ver aqui. Onde é a página? A gente, nesse caso, deveria ser recuperei-me, né? A forma correta, por conta que ele está isolado. Mas aí, como ele não trouxe, ele trouxe uma próclise. Mas a gente sabe que na regra em si, depois do advérbio pausado por vírgula, a gente tem que usar obrigatoriamente ênclise, entendeu? Aí você confundiu. No seu pensamento, se tivesse uma prova e tivesse perguntando se está correto ou não, não estaria correto, ok? Mas como ele trouxe no nosso livro dessa maneira, a gente considera próclise. Seria recuperei-me, né? Aí seria ênclise. Isso sim. 16, página 15, vamos a 17. Que serão as questões 17, 18 e 19. Questão 17. Com base nas regras apresentadas... Oi. Você não passou o caso 16, não, na página 16? Não. Não que eu tenha anotado aqui. Alguém Foi só Tá bom. a questão 15. Foi só a questão 15 da página 16. Pode ter sido isso que confundiu. Com base nas regras apresentadas, justifique a colocação pronominal de alguns trechos da crônica de Machado de Assis lida anteriormente. Letra A. Não sou homem de touradas. E se é preciso dizer tudo, detesto-as. E aí? Esse não pra fazer. É para você dizer. Não, esse. É para você dizer se está sendo usado próclise, ênclise, mesóclise e por quê. Então entendi. Essa daí está sendo usada o quê? Mesóclise? Onde é que tu tá vendo a mesóclise, aí? Não é ênclise, né? Ênclise, lá no finalzinho, quando ele diz assim, detesto-as. Ênclise, por que a gente usa ênclise? Por conta que tem uma vírgula Correto. dando pausa na oração, depois vem um verbo Isso mesmo. e a gente só pode usar depois do verbo. Isso mesmo. Mas já as viste? Próclise, Próclise, correto. Por quê? porque vem antes do verbo. Antes do verbo, isso mesmo. E a gente tem uma palavra atrativa também aí, que é o já. Porque a gente não ficaria sonoramente bonito falar, mas já viste-as? Mas já as viste. Então ela meio que ela é uma atrativa. Pra gente o uso de próclise. Pobre iniciador, interessa-se por um burro? Ênclise, Ênclise, isso mesmo. Por quê? Porque vem depois do verbo. E é início de frase, veja aí. Pobre iniciador. Ponto, né? Tem aí a pontuação. Interessa-se. Início de frase. Não pode ser próclise. O primeiro homem que se lembrou de criar uma sociedade protetora dos animais lavrou com grande tento um favor à humanidade. Esse é próclise. Por quê? Porque tá no começo da frase e tem o que é atrativo, né? Isso mesmo, um pronome relativo que é atrativo, próclise. Ele vem aí, o primeiro homem que aí se lembrou. E a letra E. Nunca fui ao Chilindró e todavia não o estimo. Eu não Sei, né? identifiquei. É um artigo. Vai ser o artigo o Isso mesmo. estimo. Uhum. Então vai ser uma Então vai ser caso de próclise também, porque não é uma palavra atrativa, né? negativa, isso mesmo. Não o estimo. Então, palavras negativas, a gente tem um nunca aí, né? Só que a gente tem um nunca fui, já vem o verbo. Não tem após ele o nosso pronome relativo. Então, nunca fui ao Chilindró
sem presença. Aí na segunda a gente tem e todavia não o estimo. Então a gente já tem aí palavra negativa, que é fator de próclise, né? E depois a gente tem um verbo. Vocês têm qual aula agora, depois da minha? Não sei. Não lembro. Se não tem nenhum professor falando, até agora não. Eu acho que não tem nenhuma, não. Vida que segue. 18. Justifique o uso da próclise nos seguintes casos. Agora a gente vai dizer por que é próclise. Já tá aí na cara que é próclise, então vamos ver por quê. Na letra A, por que é? Porque vem no começo de frase antes do verbo. No finalzinho aí tem o quê? Uma interrogação, ou seja, é Pergunta. isso mesmo. Frase interrogativa. É fator de próclise. Na letra B. Peraí, professor. Na letra B, Embora lhe pedissem. O que é que causa aí esse uso de próclise? oxi. Porque embora não vai estar como verbo. Não, o verbo aí é pedissem. Então, eu tô dizendo que embora não vai estar como verbo. Embora é uma palavra atrativa. Hum. Uma conjunção, na verdade, né? Atrativa. Na letra C. Jamais lhe contaram toda a verdade. Foi uma que a gente falou agorinha. É a mesma coisa da negação. Isso mesmo, palavra negativa. E a letra D. Alguém me procurou? Alguém é pronome como é? Isso Indefinido. mesmo. Pronome indefinido. E a letra E. Ontem a vi no supermercado. Ontem é tempo, né? Isso. E atrai. É o advérbio de tempo. E atrai. Vamos para 19. Pronome indefinido. Questão 19. Aqui, vou começar do lado. Analise as frases a seguir no que se refere à colocação pronominal. Quando lhe deram a notícia, ela ficou surpresa. A funcionária lhe entregou a mercadoria. Em qual desses casos aí a próclise é opcional? Na primeira, vocês acham que ela é opcional ou obrigatória? Eu acho que ela é obrigatória. Por conta de qual palavra? Por conta do quando. Isso mesmo. O quando torna ela obrigatória. O quando é uma palavra atrai o pronome. Então ele tem que ficar Então a próximo segunda dela. vai ser. A segunda vai ser Opcional. Mas por quê? porque Não a há, funcionária. não há palavra atrativa nessa segunda, ok? Uhum. Então a gente pode usar tanto próclise quanto Inclusive. isso mesmo, que ficaria como? A funcionária entregou-lhe a mercadoria. Isso mesmo. Então vocês podem colocar aí dessa maneira, ok? Primeira é obrigatória por conta da palavra quando, que atrai o pronome para perto dela, antes do verbo, né? E a segunda, ela é opcional porque ela não tem palavras atrativas. Então você pode usar tanto próclise quanto ênclise, nesse caso. Agora a página 19. Isso mesmo. Pessoal, quem não enviou, envia aí rapidinho. Foi para o Classroom, porque quando eu tenho que fazer relatório de vocês, quem está fazendo as atividades, eu sei que aqui as pessoas participam e às vezes quando eu vou fazer lá o relatório não tem, vocês não enviaram a atividade, aí não tem como eu comprovar. Então é importante. Eu participo e entrego a atividade. Para mim, eu deveria ganhar um ponto extra.
Vou pensar nesse caso. Eu sou muito bom, pessoal, com pontuação. Vamos lá. Questão 22. Relacione as colunas conforme a relação de sentido estabelecida entre as conjunções. Questão 21 é aí. Diga aí. É pra dizer a ordem que ficou? Ou... Não, a gente vai... eu vou lendo as do lado direito, que não tem Eu acho que número, esse é e professor. vocês vão me dizendo o que significa. Um bom jornal é aquele que desperta quem ajuda o país. Contudo, tira o sono de quem atrapalha. Vocês acham que é o quê? 3. Falem aí o nome. Conjunção. Conjunção adversativa. Correto. não pode. Há muitas informações úteis naquele jornal. Portanto, muitas pessoas o leem. Conclusiva. Correto. Ainda que não tenha muito tempo, procura ler o jornal diariamente. Concessiva. Correto também. Concessiva. Isso mesmo. Tá todo mundo acompanhando aí, né? Uhum. Já que não condiziam com a verdade, as informações registradas na notícia foram questionadas. Conjunção Causal. Causal. Causal, isso mesmo. Quando foi à banca, procurou o jornal. Temporal. Conjunção temporal. Isso mesmo. Olha aí como foi fácil. Vocês com medo de 3, errar. 2, 1, 5, 4. Porque normalmente eu erro, eu me acostumei. Vamos lá. Reescreva O os que períodos. passou 22 foi? Passei, eu acredito. Passou. Deixa eu ver. 21 e 22, página 19, coloquei. Reescreva os períodos a seguir, inserindo conjunções ou locuções conjuntivas que estabeleçam as relações de sentido indicadas entre parênteses. Então, a gente precisa pegar essa informação e adicionar usando uma conjunção que passe essa ideia. Leia jornais é importante para a sua informação, para a sua formação. Explicação. Como foi que vocês fizeram aí? Ler jornais, pois é importante para a sua Eu formação. botei por quê? Também. Tá certo. O pois. Porque o porquê fica... Não, o porquê pode também, porque passa a ideia explicativa. Porque junto, né? Uhum. Porque é importante para a sua formação, pois é importante para a sua informação, ok? A segunda. Não tenho muito tempo, leio o jornal diariamente. Concessão. Embora leia o jornal diariamente. Não tem muito tempo. Embora, ok. Alguém colocou Eu coloquei diferente? mesmo que. Mesmo que. Pode ser ainda que também. Pode sim. Eu ia até falar isso agora. E a letra C, é importante garantir a liberdade de imprensa, nem todos pensam assim. Oposição. Porém, nem todos pensam assim. Porém, Eu coloquei mais, nem todos pensam assim. mas, Contudo. Apesar de quê? apesar de que, Contudo. contudo, é conclusiva. Ah, tá. Portanto, Entretanto, portanto, também é conclusiva. Ô, professor. Todavia. Mas no primeiro, contudo, não foi adversativa. Contudo. No questão 21, na questão 21. Isso, foi olha. verdade. Sim, aí qual foi a questão? Qual foi o que você falou? Contudo. Contudo, no contexto, sim. Deixa eu ver se nesse ele se aplicaria. É importante garantir a liberdade de imprensa. Contudo, nem todos pensam assim. Eu não acho que se Aí já- enquadraria como um Nessa daí fica com uma ideia de mais de conclusão, né? Nesse aqui ele passa uma ideia maior de conclusão. As palavras, elas vão variar de um contexto para o outro. Uma pode significar uma coisa, outra, mas em contextos diferentes. Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho. Eu preciso fazer a chamada. Tá acabando o tempo. Pessoal que tá assistindo essa gravação, próxima aula. Ok?